O tema da pregação hoje é: não imite esses homens. Filipenses capítulo 3, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Vamos ler também o verso 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. O contexto em que Paulo escreveu essa carta é que ele estava preso numa prisão romana, uma prisão domiciliar. E ali, Paulo preso, escreve esta carta aos irmãos da cidade de Filipos. E como nós vimos nas pregações passadas, Paulo escreve para demonstrar a sua alegria, a sua gratidão aos irmãos, porque os irmãos haviam contribuído financeiramente com Paulo, haviam levado ofertas a Paulo. Nós vemos também Paulo combatendo os judaizantes, aqueles que anunciavam que para você ser salvo você precisava crer em Jesus, mas também cumprir a lei mosaica, cumprir os ritos judaicos. Então Paulo ele repreende esses irmãos e alerta os irmãos de Filipos, dizendo que eles são cães, maus obreiros, e eles são da falsa circuncisão, e que eles confiavam na carne, eles confiavam em suas obras para serem salvos. Porém Paulo ele vai dizer: eu não confio na carne, eu sou um israelita puro sangue, eu sou fariseu, eu era fariseu, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, era irrepreensível quanto à lei, perseguidor da igreja. Eu poderia confiar na lei, nas minhas obras, mas eu não confio, eu confio somente em Cristo Jesus. E aí, depois de Paulo falar sobre esta salvação somente em Cristo Jesus, que é a justificação pela fé, Paulo ele começa a falar da nossa busca pela perfeição, que nós devemos buscar ser perfeitos como o nosso Mestre Jesus, que nós devemos a cada dia nos santificarmos. Aquele que foi salvo, ele vai viver dessa maneira, viver uma vida santa para Deus, uma vida separada para Deus. E aí Paulo, depois de dizer isso, que nós devemos ser santos em meio a esse mundo caído, esse mundo perdido, ele começa a combater os libertinos, aqueles que professavam a fé em Jesus Cristo, mas viviam em seus pecados, viviam aprofundados em seus pecados. Eles diziam: basta apenas crer em Jesus, eu posso viver a minha vida do mesmo jeito que eu vivia, me prostituindo, usando drogas, me embriagando, cometendo todo tipo de pecado, não tem problema, o importante é só crer em Jesus. E aí Paulo então vai combater esses homens, chamando-os de inimigos de Cristo, inimigos da cruz de Cristo. E esse é o primeiro tópico: imite aqueles que imitam a Cristo. Então Paulo ele vai dizer: olha, não imitem o exemplo desses libertinos, dessas pessoas que dizem crer em Jesus, mas vivem uma vida depravada. Não sigam esse exemplo, não imitem esse modelo, imitem a mim. Vejam como eu imito a Cristo e façam da mesma maneira. Imitem a mim, a forma como eu imito a Cristo. Tomem por modelo, como ele está dizendo no verso 17, irmãos, sejam meus imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Siga o modelo dos irmãos que são piedosos. E Paulo já havia dado exemplo de irmãos piedosos e servos de Deus.
Ele colocou o exemplo de Epafrodito, de Timóteo, homens leais a ele, leais a Deus, que colocaram a vida em risco para que o Evangelho de Cristo crescesse. Então Paulo está dizendo, não imitem esses mundanos, esses falsos cristãos, imitem os servos de Deus, aqueles que buscam ser santos, aqueles que buscam uma vida piedosa. É esses que vocês devem ter um modelo. E ele diz no verso 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. Paulo, ele diz, eu repito várias vezes que esses homens não são de Deus. Ele não tem problema em repetir as mesmas coisas e falar novamente contra esses inimigos de Cristo. E ele vai dizer no verso 19 que o fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Então, há pessoas que devem ser imitadas. Há pessoas que devem ser imitadas. Porque é o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, imitem a mim, assim como eu imito a Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1, Paulo, ele também diz aos irmãos, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo, ele não era perfeito, ele já disse isso, como nós vimos na pregação passada. Ele estava buscando, ele estava perseguindo a perfeição, perseguindo ser igual a Cristo, mas ele não era perfeito. Porém, ele disse que os irmãos poderiam imitá-lo, pois ele estava imitando a Cristo. E os irmãos também deveriam observar os outros servos de Deus, que eram exemplos de santidade. Hoje, facilmente as pessoas imitam outras pessoas. Essa é uma realidade. Por exemplo, o jovem, ele vê lá o jogador de futebol que ele gosta. Aí vai para o jogo no domingo, pinta o cabelo de uma cor que nunca ninguém pintou. Cabelo horrível. Aí você vai ver na segunda-feira um monte de jovem pintando o cabelo da mesma cor. Faz um corte lá horrível, uns risquinhos, umas coisas nada a ver. Aí está lá o jovem imitando o jogador de futebol. Você se lembra na Copa do Mundo, onde o Brasil foi campeão mundial a última vez? O Ronaldo, fenômeno, fez um corte ridículo, igual o Cascão. Chegou, outros dias estava lá um monte de gente com o cabelo daquele jeito. Por quê? Porque as pessoas imitam as outras pessoas. Basta o jogador de futebol cortar o cabelo, pintar o cabelo diferente, que amanhã tem um monte de gente imitando. A mesma coisa acontece entre as mulheres, As mulheres dizem, olha, essa roupa está na moda. Aí você vai ver, a roupa é horrível, ridículo. Aí está lá, as mulheres tudo usando a mesma roupa, tudo igual, tudo o mesmo padrão, porque as pessoas imitam as outras pessoas. E muitas pessoas com essa desculpa também, e querem se acharem melhores do que os outros, dizem, eu não imito ninguém, eu sou original, por isso que eu não sigo homens, eu não sigo pastores, eu sigo somente Jesus Cristo. Só que então, ele deve rasgar a carta aos Filipenses, porque aqui Paulo está dizendo para você imitar um homem, imitar a ele. Ou nós ficamos com essa falácia, com essa frase que não está na Bíblia, ou nós ficamos com a Bíblia. A Bíblia está dizendo, sim, procure homens que são santos, que foram piedosos, e siga o exemplo deles. É o que Paulo está dizendo. Sigam o meu exemplo, sigam o exemplo de Epafrodito, sigam o exemplo de Timóteo, servos de Deus. E nós devemos, sim, ter pessoas ao qual nós nos espelhamos. E vemos, aquele é um servo de Deus, sempre sabendo que ele não é perfeito, mas que ele está buscando se parecer com Cristo, como Paulo estava. Agora, se você está em uma igreja onde o pastor ele não tem nada para ser imitado, ele não é um modelo, ele não é exemplo, então você nem deve permanecer numa igreja assim. Se o pastor não dá exemplo de nada, então você nem deve ficar nessa igreja, porque o pastor ele não é perfeito, mas ele precisa ter algumas qualificações, como diz em 1 Timóteo, lá em Tito, aonde vai dizer que um pastor, alguém separado,
para a obra de Deus, ele deve ser hospitaleiro, receber bem as pessoas em casa. Ele não pode ser dado ao vinho, viver ali se embriagando. Ele deve ser alguém que maneje bem a palavra. Deve ser marido de uma só mulher. Então, o pastor ele tem que ser exemplo. E como pode o pastor ser exemplo se ele cair no adultério? É o que nós vemos hoje, infelizmente, dentro de muitas igrejas. O pastor já casou 2, 3, 4 vezes, está lá pregando, está lá dirigindo uma igreja. Isso não é exemplo. Nós entendemos aqui, a liderança da igreja, que se a pessoa ela casou pela segunda vez, sendo pelo motivo de adultério ou de abandono, nós entendemos que essas são as cláusulas que Jesus deixou para o segundo casamento. Mas está bem, nós entendemos que pode se casar segunda vez se a pessoa foi abandonada ou o cônjuge atraiu. Porém, se é um homem, ele não pode ser pastor mais. Se ele está no segundo casamento, ele não é exemplo para os outros membros da igreja. Por exemplo, o jovem vai ver, mas o pastor lá já está no segundo casamento. Não pode. Nós acreditamos sim que ele pode casar novamente, nesses dois casos, mas ele não pode ser pastor mais, porque ele não serve de exemplo. Ele tem que ser modelo. E outra frase que é bastante popular, e é uma verdade, é o que muitos dizem, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso é uma verdade. Apesar de não estar na Bíblia, é uma verdade. O nosso exemplo conta muito quando você vai pregar a palavra de Deus a alguém. Se a pessoa não vê o fruto do Espírito Santo na sua vida, se você não se parece com Cristo, se você não se parece com um cristão, quando você abrir a boca para pregar, não vai ter peso. Então nós devemos sim pregar o Evangelho, mas também devemos nos preocupar com o nosso exemplo. Não existe essa, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Muita gente faz assim. Muitos pais, mães, olha menino, não vá para esse caminho, não entre na embriaguez, mas está lá o pai e a mãe se embriagando. Não vá nessas festas, aí o pai e a mãe estão lá. Vá para a igreja, é o melhor lugar que você está, mas aí o pai e a mãe não vão. Então nós precisamos, antes de falar algo para alguém, instruir alguém, nós precisamos dar o exemplo, para que as pessoas nos imitem e vejam Cristo em nós. Por isso devemos ser exemplos de cristão onde estivermos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo vai dizer: vós sois a nossa carta, escrito em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Nós somos uma carta viva, onde as pessoas estão nos vendo, estão nos lendo. Os nossos parentes estão nos vendo, estão vendo o nosso exemplo. Os nossos vizinhos estão nos observando. Os nossos amigos estão nos observando. Os filhos estão observando seus pais. Então o pai tem que ser exemplo. Daí o pai e a mãe tratam as coisas de Deus de qualquer jeito. Aí depois o filho desvia lá na frente e não sabe por quê. Você tratava as coisas de Deus de qualquer maneira. Você ia na igreja quando queria, você lia a Bíblia quando queria, orava, quase nunca. Aí a criança, ela não vê o pai orando, não vê o pai lendo a Bíblia, não vê o pai buscando a Deus como deveria buscar. O filho vai imitar o pai. Aí o pai quer cobrar. Mas aí o filho vai virar para o pai e vai dizer: mas o Senhor tratava as coisas de Deus de qualquer maneira. Por que o Senhor está exigindo isso de mim? Então nós devemos ser exemplo. Nós devemos entender que pessoas podem estar nos imitando. Devemos ter isso em mente. Nós precisamos então ser exemplo, mas também imitar, sim, homens e mulheres de Deus que procuram viver uma vida santa. Nós precisamos ter referência. Hoje muitos jovens entram em um casamento e não têm referência nenhuma. Eles não sabem o que é
estar num relacionamento cristão, num casamento onde haja respeito, onde haja fidelidade. Ele não tem referência. Porque hoje, existem poucas referências, infelizmente, até no meio evangélico, no meio dos cristãos. E é isso que Paulo está dizendo, que nós devemos ser exemplo para que as pessoas nos imitem e também imitar homens e mulheres de Deus que procuram viver uma vida santa. Esse é o primeiro tópico. E segundo, não imite os inimigos da cruz de Cristo. Verso 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo, por várias vezes, alertava as igrejas dos falsos mestres. Ele está dizendo aqui, repetidas vezes, eu tenho alertado vocês do perigo desses homens, diferente dos falsos pastores hoje, que são covardes, que não expõem os falsos profetas, que não expõem a falsa doutrina, são covardes. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que os covardes não herdarão o reino de Deus. Os covardes serão lançados no lago de fogo, junto com os assassinos e com uma lista enorme de pessoas que cometem pecados horríveis. Os covardes estarão no meio. Então que Deus nos livre de sermos covardes. Paulo aqui vai expor então os libertinos que andavam infiltrados dentro da igreja de Filipos. Quem são os libertinos? Aqueles que achavam que poderiam servir a Deus, mas continuar nas suas práticas pecaminosas. Poderiam continuar vivendo em suas aventuras sexuais, orgias, vícios, todo tipo de pecado, e ainda dizer que é crente, dizer que é de Jesus. Esses eram os libertinos. Hoje nós vemos isso muito no meio artístico. Você vê lá o artista, cantor de funk, o cantor de sertanejo, de forró. Aí ele diz que se converteu. Agora eu sou crente, agora eu sou de Jesus. Mas ele não larga as suas práticas pecaminosas. Aí vai fazer um show, está lá com a roupa depravada, mostrando tudo. Aí vai fazer aí diz que é crente, continua cantando as mesmas músicas mundanas, falando de podridão, falando de imoralidade, de canções com duplo sentido. Esses são os libertinos de hoje também. Não só esses artistas, mas muitas igrejas são assim. Venha para Jesus e está bom, Jesus vai te aceitar como você é. Somos uma igreja inclusiva. Venha do jeito que você está. Jesus te ama, Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. O que importa é o amor, tudo em volta do amor. E quando esses pastores libertinos que nós temos hoje veem essas pessoas, elas abraçam esses artistas que se convertem, que não querem largar a sua vida de podridão, aprofundada no pecado. Esses pastores libertinos abraçam. E esses artistas vão para essas igrejas, porque lá elas poderão viver tranquilos em seus pecados e dizer que é crente. E os pastores libertinos também. Não, é bom ele vir para cá. Todo mundo conhece, as pessoas vão seguir ele. Vai ter mais gente na igreja, o dízimo vai aumentar, a oferta vai aumentar. Fora o dízimo do artista, que deve ser muito grande, que ele continue fazendo shows, ganhando milhões, porque o dízimo dele vai abençoar a igreja. São esses homens que Paulo está atacando, são inimigos da cruz de Cristo. Eles não são de Deus. E esse ensino é um ensino sedutor, porque concilia as bênçãos de servir a Deus com os prazeres que se tem no mundo. Por exemplo, camarada casa, aí por qualquer coisa ele quer largar a esposa. A esposa queimou o feijão, aí ele quer largar a esposa. A esposa, quando ele casou, achava ela bonita. Aí passa uns 10 anos, começa a aparecer uns fios de cabelo branco,
começa a aparecer rugas, aí o camarada quer trocar de mulher. Acabou o amor, acabou. O que acaba é a paixão, aquele sentimento que a gente sente quando conhece a pessoa. Isso é normal, depois passa. O que vai ficar depois é o amor. Mas aí o pastor libertino, diante dessa situação, o camarada querendo largar a esposa por qualquer coisa, o pastor libertino fala: não, o que importa é você ser feliz, siga o seu coração, vai buscar a sua felicidade, e está lá. O casamento é desfeito por qualquer coisa, incompatibilidade. O cristão não pode ser dessa maneira. Um pastor bíblico que é fiel a Deus, ele vai mostrar o que diz a Bíblia. O casamento é um só, é até que a morte o separe. Por isso que nós dizemos: você está querendo casar? Abre bem o olho, abre bem mesmo, ore bastante, peça confirmação, veja como a moça trata os pais, como ela lida com as coisas de Deus. Assim também, o moço, a mesma coisa. Abra bem o olho, porque depois que casou, fecha o olho. É até que a morte separe. Aí hoje todo mundo quer separar por qualquer coisa. É o que nós ficamos com a Bíblia. O que Jesus disse? Apenas duas situações que podem casar de novo, separar: adultério, e abandono. Mas se não for isso, é até que a morte o separe. A não ser que o camarada está espancando a mulher, também não dá. Aí a mulher tem que denunciar, o marido. Mas se for outro caso, for coisas pequenas, você tem que ir até o fim. Aí não, é importante a minha felicidade, mas e a felicidade das crianças? Não importa. Se dois adultos é difícil lidar com a separação, imagine a cabeça de uma criança, de um jovem, de um adolescente. O que passa na cabeça dele? Por isso que nós não podemos aceitar isso. Nós devemos combater esses libertinos. Falando aí de felicidade, Deus nos chamou para ser felizes. Em primeiro lugar, Deus nos chamou para sermos fiéis a Ele. O que importa é a minha felicidade, o que importa é você seguir a vontade de Deus. Porque você só vai encontrar a felicidade verdadeira assim que você estiver sendo fiel a Deus. Aí sim você vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pelo contrário, essa felicidade pode ser apenas um momento, e ela logo pode desaparecer. Por exemplo, acontece também dos libertinos. Chega lá, uma pessoa com suas práticas homossexuais, homem com homem, mulher com mulher, aí chega na igreja, quer continuar nas mesmas práticas, no mesmo relacionamento e dizer que é crente. Aí está lá o pastor libertino: não, tudo bem, Deus aceita você como é, o importante é o amor, pode vir, não tem problema. São inimigos da cruz de Cristo, pastores libertinos, filhos do diabo, são hoje os pregadores da hipergraça. Aí pode, a pessoa está na igreja tendo namoro mundano, pode estar na igreja e viver se embriagando nos bares, pode estar na igreja e trair a esposa, pode estar na igreja e continuar em seus vícios, pode estar na igreja e estar aí falando palavrão, um linguajar profano, ouvindo música mundana, esses funk que falam só aí porcaria. Posso ser crente e continuar indo em lugares de índole duvidosa. É o que dizem esses libertinos, esses falsos crentes, essas falsas igrejas, esses falsos pastores. E aí essas pessoas induzem muitas outras pessoas ao erro. Por isso que Paulo está dizendo: estou chorando. Estou chorando dizendo que eles são inimigos da cruz. Aquilo que nós plantamos, que nós fazemos, eles querem destruir, eles querem perverter o Evangelho. E Paulo então ele fala chorando, ele escreve chorando, dizendo que eles são inimigos da cruz de Cristo. Esses libertinos, Paulo está dizendo que eles não estão fora da igreja, eles estão dentro da igreja, estão no nosso meio, às vezes são até líderes. E Paulo vai dizer que o Deus deles é o ventre, é o estômago. Aqui, essa palavra ventre, estômago, está relacionado à satisfação dos nossos prazeres.
Essas pessoas vivem para que os seus prazeres sejam satisfeitos. Eles agora se tornam o seu próprio Deus. O ventre é o seu Deus, ele é o seu próprio Deus. E ele vive para agradar esse Deus que ele criou, que é ele mesmo. Hoje muitos criam um Deus que aprova todo tipo de perversidade e essência. Um Deus que aprova as suas vontades carnais e pecaminosas. Um Deus que é só amor, graça e misericórdia. Deus é só amor, só misericórdia. Deus sim é amor, Deus sim é misericórdia, Deus sim é graça, mas Ele também é um Deus irado, é um Deus justo, é um Deus vingador, que mata, que fere e faz viver. Ele é santo, Ele é o Todo-Poderoso. E quando nós apresentamos o Deus da Bíblia, os libertinos, os falsos crentes, eles dizem: esse não é o meu Deus. O meu Deus não manda ninguém para o inferno. O meu Deus é só amor. São inimigos da cruz de Cristo. Muitos hoje falam, e dizem essa falácia: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso não está na Bíblia. Isso é doutrina de demônio. Salmo 5, versos 5 e 6 vai dizer: os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal, destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Deus aqui detesta o pecado ou o pecador? O pecador, o assassino, o traiçoeiro, aquele que pratica o mal, Deus detesta. O pecado, Deus detesta o pecador impenitente. Deus ama sim o pecador arrependido. Esse sim é o que Deus ama. Você se lembra do dilúvio? Deus matou quem? Deus matou o pecado ou Deus matou os seres humanos? A maldade cresceu no mundo e Deus enviou ali o dilúvio como punição à maldade humana. Deus matou criança, Deus matou bebê, matou idosos. Ele matou, Ele dá vida, Ele tira a vida. Ele é dono de tudo. O ar que nós estamos respirando agora é dele. Então nós devemos viver uma vida que glorifica Ele. Você se lembra de Sodoma e Gomorra? Deus matou uma cidade inteira com fogo e enxofre. Você imagina a cena, uma criança de colo, ou deitada na cama, sendo queimada viva. Deus que matou. Ele que enviou o juízo por causa da maldade humana. E quem somos nós para discutir com Deus? Tem gente que fala: não, mas esse Deus aí é irado demais. Esse Deus do Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus se converteu, agora Deus é diferente, Deus é bonzinho. Não, Deus é imutável. Deus matou no Novo Testamento também. Um casal mentiu para a igreja. Disseram que venderam uma propriedade por 100 mil, por 50 mil, mas na verdade foi 100 mil. Só que aí eles já chegaram na igreja: nós estamos dando tudo aqui, estamos dando 50 mil, foi o valor que a gente vendeu, só que na verdade eles venderam por 100. Mentiram para a igreja. Deus matou os dois. Nova aliança. Deus sim é amor, mas Deus é fogo consumidor. E tem pessoas que querem viver em rebeldia contra esse Deus. Não, mas isso é injusto. Deus tirar a vida de alguém por causa do pecado, Deus enviar fogo, Deus matar um monte de gente afogada. Lá em Romanos, o homem, ele faz uma pergunta para Deus. Isso, como Deus age, é injusto. Deus escolheu um e escolheu outro. Isso não é injusto? Aí Deus vira para essa pergunta para este homem e diz: quem és tu, homem, para discutir com Deus? Você é barro. Quem é o barro, o vaso, para discutir com o oleiro, aquele que te criou? Quem és tu, homem? Se ponha no seu lugar. Quem somos nós para discutir e julgar as ações de Deus? Deus pode julgar as nossas ações, mas nós não podemos julgar as ações de Deus. Ele é santo, Ele é reto e Ele é justo, por mais que nós não compreendemos. E aí muitos querem ficar revoltados contra Deus. É loucura. Esse Deus que a Bíblia diz que Ele mata e faz viver, querem se revoltar contra Ele. É loucura. Estão assinando a sua própria condenação. Os libertinos, aqui Paulo vai dizer que o fim deles é a perdição eterna. Verso 19, é a perdição eterna. Então nós não devemos imitar esses homens. Nós devemos avaliar o nosso cristianismo.
Será que eu também não sou um libertino? Será que eu nasci de novo? Será que eu vivo uma vida santa para Deus? Ou tenho buscado viver dessa maneira? Ou eu sou um libertino? Mark Driscoll, um pastor americano, ele disse: você pode ter sido batizado na igreja, ter sido criado na igreja, servido na igreja, ter se casado na igreja, morrido na igreja, pode ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso tenha passado a vida só na igreja, mas não em Cristo. Isso é uma realidade. Muitas pessoas vivem assim, acham que só pelo fato de serem batizadas, de ir na igreja, são salvos. Os israelitas pensavam assim: nós somos descendentes de Abraão, o pai da fé, nós somos da circuncisão, nós sim somos salvos, nós somos o povo de Deus. Eles confiavam nisso, eles não confiavam em Cristo Jesus. E muitos crentes hoje vivem dessa maneira, acham que estão salvos, mas não nasceram de novo, não receberam o Espírito Santo de Deus, não vivem uma vida para Deus, não tem frutos a apresentar a Deus. Porque aquele que nasceu de novo vai ter frutos, o Espírito Santo vai trabalhar nele, e a cada dia ele vai viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida de obediência a Deus. Ele não vai ser surpreendido naquele grande dia, no dia do juízo final, quando Jesus estará para julgar a todos e dizer para alguns, né? Muitos chegarão diante de Jesus e falarão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, pregamos em teu nome, frequentamos a igreja, nos batizamos, estávamos lá todo domingo. E aí Jesus vai virar para eles e dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Vocês iam na igreja, mas vocês não me amavam, vocês não tiveram frutos durante a sua vida, vocês não obedeceram os mandamentos, vocês eram crentes de fachada. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, malditos. Que Deus nos livre de viver dessa maneira. Um dia nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar contas a Ele. Por isso que nós não podemos de maneira nenhuma seguir o exemplo desses libertinos. Porque Paulo aqui está dizendo também que eles se preocupam só com coisas terrenas. Essa é uma característica dos libertinos. Se preocupam só com as coisas daqui. Lógico que enquanto nós estamos vivendo aqui, nós devemos procurar, não é errado você procurar ter um bom emprego, né? Cuidar da saúde, dar um conforto para a família. O problema é você se preocupar só com isso, só com as coisas terrenas, só com as coisas desse mundo. E era o que esses homens faziam. Eles pregam só sobre coisas deste mundo, de como ser vitorioso nesse mundo, de conquistar as bênçãos desse mundo, de desfrutar os prazeres deste mundo. Era assim que eles viviam, e é assim que muitos crentes vivem hoje. Hoje não mudou. Falsos pastores pregam a mesma coisa, só sobre as coisas deste mundo, de como ser feliz neste mundo, de como prosperar neste mundo. Por isso que nós combatemos a teologia da prosperidade. E os pastores coaches, que está lotado por aí hoje na internet. Nós combatemos por quê? Porque esses homens oferecem pouco. Por que pouco? Eles não são da prosperidade? Sim, pouco, porque eles só oferecem coisas terrenas. Eles não mostram a salvação do povo. Para eles, ir para o céu é ser rico, ir para o inferno é ser pobre. Céu e inferno para eles é isso. Eles não pregam sobre céu e inferno. A maioria das pregações é sobre como ser um vencedor aqui nessa terra. Por isso que eles são falsos. Uma vez, o reverendo Augusto Nicodemos disse que ele passou por uma igreja neopentecostal lá e foi meio curioso para ver como é que era lá. E aí, estava lá, o pastor com o microfone na mão, aí vinham os irmãos dar o testemunho. Aí o pastor fazia a pergunta: irmão, conta a bênção. Aí o irmão falava: olha, eu estava desempregado, andando de bicicleta, e Deus me deu 3 carros. Meu carro está todo quebrado, o outro, né, meu carro todo quebrado, agora eu tenho 3. Aí vem outro:
eu cheguei aqui na igreja, eu estava querendo casar, não tinha ninguém, agora eu casei com um empresário, né? Tá tudo bem na minha vida, agora eu tenho 2 casas, né? Viajo a todo momento, amém. Aí vem a outra irmãzinha, a senhorinha, dar o testemunho. Irmã, conta a bênção. A bênção, pastor, é que Jesus me salvou, lavou-me dos meus pecados, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí o pastor vai falar, irmã, tá bom, mas agora conta a bênção. Ele só se preocupa com essas coisas, com as coisas terrenas. São esses falsos pastores, esses falsos líderes. O próprio Jesus foi tentado pelo diabo através da boca de Pedro a pensar nas coisas dessa terra, nos interesses dos homens, deste mundo. Lá em Mateus 16, 23 diz: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Ou seja, o diabo estava usando a boca de Pedro para que Jesus desistisse da cruz, de seguir a vontade de Deus, de viver em prol do mundo espiritual, tentando Jesus. E Jesus então ali repreende Satanás. Então nós devemos fugir desses homens. Por quê? Porque eles são do diabo, eles são inimigos da cruz de Cristo, eles são ímpios e só pensam em coisas terrenas. E o que a Bíblia diz lá no Salmo 1? Não andeis no conselho dos ímpios. Salmo 1, verso 1 e 6. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então que nós possamos imitar o servo de Deus, imitar a Cristo, buscar a perfeição em Cristo e não imitar esses inimigos da cruz de Cristo. E não estar ouvindo esses pregadores, porque hoje na internet você abre lá, põe na pregação sobre um devido assunto, aí vai aparecer um monte para você. Se você não tem filtro, daqui a pouco você está ouvindo lá um ímpio. Mas ele fala coisas belas, coisas boas, verdades que estão na Bíblia. Sim, o diabo é astuto. O diabo fala a nova verdade, aí na 10ª ele fala uma mentira que vai destruir a sua vida, vai distorcer a sua mente, você vai cair na heresia, no erro, vai trazer maldição na sua família. Por isso que a gente deve fugir desses homens, desses falsos líderes, que são inimigos da cruz. Em terceiro lugar, a nossa verdadeira pátria é o céu. Verso 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo está dizendo que somos cidadãos do céu e devemos viver como tais. A cidade de Filipos era uma colônia romana e muitos se orgulhavam disso. Por quê? Porque ser da colônia romana era seguir a lei romana. Então você tinha alguns privilégios. Lá em Filipos eles seguiam a lei romana, a cultura romana. Então eles tinham ali o privilégio de ser romano. Você se lembra de Paulo? Paulo, ele exigiu a sua cidadania romana. Quando ele foi preso, ele viu que eles estavam demorando para julgar a causa dele, ele pediu para ser julgado em Roma, porque eles queriam que Paulo apodrecesse ali na cadeia. E aí então Paulo, ele exigiu a sua cidadania romana e ser julgado em Roma. Então tinha alguns privilégios. Era como hoje, se você, sendo um brasileiro, tivesse aí a cidadania americana, um visto americano. É algo de orgulho, algo de prestígio. Mas a Paulo está dizendo, a cidadania que vocês têm em Cristo Jesus
é superior a qualquer cidadania deste mundo. Vocês são cidadãos do céu, então vocês devem viver como tais. Vocês não são desse mundo. Colossenses 3:1 vai dizer: já que fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mal e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Então nós devemos viver agora como cidadãos do céu. Nós devemos entender isso. Eu sou um filho de Deus, eu sou o sal da terra, sou a luz do mundo. Eu não posso me parecer com o mundo. João 7,16, Jesus diz que os filhos de Deus, os eleitos, não são deste mundo, estão neste mundo, mas não são do mundo. 1 Coríntios 15,19 vai dizer: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança está só nas coisas terrenas, só neste mundo, nós seremos os mais miseráveis. Mas nós devemos entender que não somos cidadãos daqui, que a nossa morada final é no céu. Nós somos peregrinos em terra estrangeira, nós estamos aqui de passagem. A nossa morada final é no céu. O cristão deve ter isso claro em sua mente. E há pessoas hoje que vivem como se a morada dele final fosse aqui. Então por isso que ele vive buscando os prazeres desse mundo a todo dia. O ímpio vive sem esperança na vida eterna. Ele não pensa na vida eterna. Ele investe tudo aqui. Ele às vezes não se diz ateu, mas ele vive como um ateu. Ele descreve Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15:32: se não há Deus, se Jesus não ressuscitou, se não há ressurreição, comamos e bebamos, vamos desfrutar dos prazeres dessa terra, porque amanhã morreremos. Mas nós sabemos que o final da nossa vida aqui não é o final, e sim o início da nossa verdadeira vida, da vida eterna. Então nós devemos viver nessa expectativa de que um dia nós iremos passar para a verdadeira vida, a vida com Cristo, conhecendo o Senhor por toda a eternidade. Martinho Lutero, ele diz: devemos viver como se Jesus tivesse vindo ontem, morrido hoje e fosse voltar amanhã. Essa deve ser a nossa perspectiva. A volta de Jesus significa, para os ímpios, perdição, sofrimento eterno, mas para o crente não. Para o crente é salvação, é gozo eterno. Vai passar a eternidade conhecendo a Deus. E lá, como Paulo diz aqui, não teremos mais esse corpo de humilhação, receberemos um novo corpo de glória, incorruptível, aonde nós não teremos mais sofrimento, luto, não teremos mais a presença do pecado neste novo corpo. Nós teremos um corpo à semelhança de Cristo Jesus. O ímpio também, na ressurreição, ele vai receber um corpo, porque ele precisa de um corpo. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas ele precisa de um corpo para sofrer a eternidade. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre isso, mas ele terá. E a volta de Cristo também nos mostra que nós retornaremos para a nossa casa. Devemos aguardar isso. É como, no caso, onde um pai que está num país onde ele não tem condições mais de manter financeiramente a família. Vamos pegar aí o exemplo da Venezuela. Apesar do Brasil estar horrível, né? Venezuela é pior. Vamos dizer que o pai tem uma família, né, lá na Venezuela. Aí ele olha para a situação e vê: se eu continuar aqui, meus filhos vão morrer de fome. E ele então consegue ir para os Estados Unidos. Só que ele vai sozinho primeiro. E aí ele diz para o filho: ó, o pai, ele vai em busca de mantimento, o pai vai trabalhar em outro país.
Mas depois que o pai conseguir dinheiro, o pai vai voltar e vai buscar você, vai buscar a mim. Então o filho, ele vive nessa expectativa, da volta do pai. Da volta do pai para buscar ele. Assim foi o que Jesus disse para nós, que ele iria para o Pai. E ele disse que lá há muitas moradas, mas ele voltaria para nos buscar. Então nós devemos ansiar por isso, viver nessa ardente expectativa de que um dia Cristo irá voltar para nos buscar. Em quarto lugar, para encerrarmos, devemos permanecer firmes no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Enquanto Cristo não volta, ele diz: se mantenham firmes. Paulo tinha saudade e amava os irmãos. Paulo está dizendo aqui que os irmãos eram a alegria, a coroa dele. Um pastor de verdade, ele se alegra em ver os membros, os irmãos na fé, a cada dia crescer no conhecimento, na sabedoria, na santidade de Deus. Isso traz gozo, traz alegria, e era o que Paulo estava sentindo. Então ele declara isso. Ele se alegrava com a vida dos irmãos. Ele via a obra de Deus agindo na vida deles. Então Paulo se preocupava com os irmãos, com a saúde da igreja. Por isso que a todo momento ele está combatendo os falsos ensinos. Por isso que aqui nós também seguimos esse exemplo. Por isso que muitas vezes você vai ver nós expondo a falsa doutrina, expondo o falso profeta, para que vocês não sejam tentados a seguir esses homens, a cair na doutrina deles, porque nós queremos que os irmãos cresçam em santidade, em temor a Deus, em sabedoria do Senhor. E outra coisa, se você olhar as cartas escritas no Novo Testamento, em todas as cartas os apóstolos estão combatendo as falsas doutrinas. Você pega a carta de Judas, está combatendo. É Paulo escrevendo Timóteo. É a todo momento as cartas de João combatendo os gnósticos. A todo momento as cartas são para combater falsas doutrinas, corrigir, pecados dentro da igreja. Então, nós seguimos o que a Bíblia instrui. Você vê que nós não estamos escolhendo o assunto. Por isso que é bom pregar expositivamente. Nós não estamos escolhendo. Não é porque eu quero toda hora falar disso, mas é porque Paulo e os apóstolos falavam a todo momento sobre isso. Você viu no capítulo anterior, no capítulo 1, no 2, no 3, e assim, nós estamos vendo. O assunto é constante nas cartas. Então nós seguimos esse modelo. Por quê? Porque nós devemos prezar pela santidade da igreja. E Paulo então vai dizer: mantenham-se firmes, resistam, não se deixem levar por essas falsas doutrinas. Precisamos permanecer firmes até a vinda do Senhor, porque nesse processo, nesse espaço de tempo, nós poderemos ser tentados a desviar do caminho. Podemos ser tentados a ir por um caminho mais largo, um caminho mais fácil. Por exemplo, você vem aqui, todo culto é paulado. Todo culto parece que é um porrete batendo na sua cabeça. Aí você vai igual para casa, a palavra começa toda hora ali, vir no seu ouvido. Nossa, eu estou errado, né? O pastor falou lá. E fica ali, matutando na sua cabeça. Aí você é tentado, às vezes, em uma igreja onde você vai ouvir uma mensagem que é docinha. É só consolo, só amor. Aí você sai leve. Nossa, que mensagem gostosa. Encheu meu ego. Aí você sai todo leve. Chega para casa, nem lembra da palavra mais, né? E fica sua vida tranquilo. Mas aí quando você só ouve contra o pecado, falando de céu, de inferno, você fica incomodado. Mas esse é o objetivo mesmo. Você voltar para sua casa lembrando da palavra. Eu tenho que mudar, porque esse é o remédio correto, que vai fazer a gente mudar, que vai fazer a gente temer a Deus e a gente ser mais santo. É ouvir a doutrina de Cristo, vendo o nosso erro, o nosso pecado. Então, se nós não vigiarmos, se nós não permanecermos firmes, podemos ser tentados a visitar às vezes. Não é bom ser visitado em uma igreja, mas você tem que ir numa igreja bíblica, né? Porque às vezes você vai numa igreja assim, aí você vai lá, ouve uma mensagem, nossa, que gostoso, cheio de purpurina, docinho, um mel.
Aí se nossa, o pastor, ele abraça você, beija você, aí você se sente acolhido, né? A recepção é linda, tem até plaquinha, né? Aquele negócio ridículo que eles põem na porta da igreja lá, seja bem-vindo, né? Que coisa ridícula. Aí você vai lá, você se sente bem recebido, você chega lá, né? O prédio bonito, cheio de luzes, cheio de gente bonita, tudo bem arrumado. Aí você vem aqui na igreja ver, né? Um pastor meio feio, né? Os irmãos lá também não ajudam, igreja vazia, né? Pouca gente. Aí você vai em outra igreja e fala, nossa, mas lá o louvor é lindo, cheio de gente, tudo maravilha, os doutores da cidade estão todos lá. Aí você fica encantado, você é encantado. Aí Paulo diz, não, você mantém firme, fiquem firme em Cristo Jesus, na verdadeira doutrina. Não se deixe levar por essas coisas. Podemos ser tentados a invejar o ímpio. Você está lá, sendo fiel a Deus, né? Indo na igreja, lendo a palavra, orando a Deus. Aí você vê o seu vizinho que é ímpio, que não quer nada com Deus, prosperando. Vê lá, comprou um carro melhor que o seu, comprou uma casa melhor que a sua, vive viajando. Aí você é tentado a abandonar a Cristo, a parar no meio do caminho. Asaf foi tentado. Nós não podemos dizer que não podemos. Asaf foi tentado, como diz no Salmo 73. Quase me rebalaram os pés quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Mas aí, o que Asaf fez para vencer essa tentação? Ele olhou para o fim deles. O fim do ímpio é a perdição. E é o que Paulo também diz, que o fim desses inimigos da cruz é a perdição eterna. Mas aqueles que são filhos de Deus, esses sim, esses serão vencedores. Esses que foram fiéis, mesmo passando pela escassez, mesmo passando por aflições e lutas gigantescas, esses serão recompensados. Então nós podemos cair na tentação de seguirmos os libertinos, né? Aí estarmos numa igreja que tudo pode, onde não exige sacrifício, não exige mudança. Por isso que nós devemos permanecer firmes na doutrina de Cristo, porque Deus disse que para os perversos não há paz. Não há paz aqui nessa terra e nem na eternidade. Talvez a gente olhe, parece que o ímpio às vezes está prosperando e o cristão não, mas é meras aparências. Vou dar um exemplo para você aqui, de uma vez um relato de um rapaz que ele saiu do mundo do tráfico. Ele falou para mim, ele era do Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro. Aí ele veio, fugiu para cá, ele queria sair daquela vida, ele falou que ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha paz, ele não conseguia dormir, porque a toda hora ele pensava que alguém ia matar ele. Ele vivia à base de drogas, uma vida infernal, ele ficou não aguentando mais. Por quê? Porque para o perverso não há paz. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter status, mas ela não terá a verdadeira paz. A verdadeira paz só encontra em Jesus Cristo. Ele não terá nesta vida e nem na eternidade. Mas que nós, possamos buscar a verdadeira paz que está em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, que nós possamos, no final da nossa vida, repetir as mesmas palavras que Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está reservada, assim como a todos que amam a vinda do Senhor. 2 Timóteo 4, 6 e verso 17. Que nós possamos ouvir do Senhor naquele grande dia: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Que nós possamos continuar firmes na presença de Deus, procurando ser exemplos para que as pessoas nos imitem, procuramos ser sal da terra e luz do mundo, para que as pessoas, ao verem as nossas boas obras, glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, como diz a palavra de Deus. Por isso oremos ao Senhor, peçamos para o Espírito Santo transformar a nossa vida, nos dar sabedoria para viver uma vida santa e reta diante de Deus.